Bem-vindo a todos, pessoal. Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai tratar de uma das partes mais importantes da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai tratar da receita corrente líquida. Então, pessoal, antes da gente entrar especificamente aqui nos artigos da LRF, a gente tem que ter em mente o que significa essa receita corrente líquida. Então, aqui ela vai ser um parâmetro geral. Quando eu falo, por exemplo, qual o nível de endividamento do Estado? Então, eu vou falar o montante que eu tenho de dívida com base em alguma coisa. Da mesma forma, qual o máximo que eu posso gastar em pessoal, por exemplo? Da mesma forma, eu vou pegar o tanto que eu gasto com pessoal dividido por alguma coisa. E esse dividido que eu estou falando agora vai ser a nossa receita corrente líquida. Então, ela que vai servir de parâmetro para vários índices que a gente vai ter na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por exemplo, com base nessa receita corrente líquida, eu vou falar, olha só, o nível do Estado está endividado em, por exemplo, 2 vezes a minha receita corrente líquida. Eu tenho, por exemplo, o nível de pessoal metade do que eu tenho de receita corrente líquida. Então, sempre vai ser o parâmetro geral que a gente vai ter aqui na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. E por que, pessoal, que a gente vai fazer com base nessa receita corrente? Porque é como se fosse o nosso salário. A receita corrente, diferente, por exemplo, das receitas de capital, a receita corrente ela tem uma permanência no Estado, diferente, por exemplo, da nossa receita de capital. Então a gente já viu nos vídeos anteriores o quê? Então a gente tem dois tipos de receita, a receita corrente e a receita de capital. Então vamos lá, pessoal. Se eu quero calcular, por exemplo, o nível de endividamento meu, eu tenho que pegar sempre com base naquele como se fosse um salário meu e não com base em alguma receita que é apenas temporária. Então, por exemplo, quando eu pego uma operação de crédito, vamos supor, o meu salário é de 100 mil reais ao ano. Se naquele ano eu peguei 100 mil reais emprestado, o meu salário não vai passar a ser 200 mil, porque foi apenas uma receita temporária de operação de crédito. A mesma coisa quando eu alieno um bem. Por exemplo, eu tenho um carro, entrou mais 100 mil, então de forma transitória de receita de capital. E todas as outras receitas de capital têm exatamente esse conceito que a gente viu aqui, que é uma receita que a gente vê que ela é transitória. Então a gente não pode fazer compromisso futuro com base numa receita que ela entra de tempos em tempos. Já, por exemplo, a gente pode fazer com base na nossa receita corrente. Então, por isso que o principal índice aqui é com base na minha receita corrente. E aqui, então, qual é o nosso objetivo? É transformar essa receita corrente em uma receita corrente líquida. Então, o que a gente vai fazer é o quê? Pegar toda essa receita corrente que entra no Estado e tirar algumas deduções para transformar ela líquida para fazer mais sentido em calcular os índices. É como se fosse o seguinte, pessoal. Pensa da seguinte forma. Você ganha 10 mil reais por mês. No entanto, você tem uma pensão alimentícia de 3 mil reais. Então, por exemplo, você ganha 10 mil reais, mas quanto que é a sua pensão alimentícia? De 3. Então, quer dizer que a minha receita corrente que eu posso efetivamente utilizar aqui não são 10, mas somente 7. Então, aqui nesse presente caso, eu teria uma receita corrente total de 10. No entanto, automaticamente eu teria que transferir o quê? Esses 3 lá para o meu alimentando, né? Para aquele meu dependente. Então, no final, eu ficaria somente com 7. Então, aqui seria a minha receita corrente líquida. E aqui, pessoal, qual é a principal receita corrente do Estado? É principalmente aqui a receita tributária. Então, agora, o que a gente vai falar para transformar, então, essa nossa receita corrente em receita corrente líquida? É exatamente o artigo 2º, inciso 4º da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que ele está falando? Olha só, o seguinte, você, para transformar, para a gente achar a receita corrente líquida, que é o principal parâmetro, que é o principal fator aqui da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal para calcular os diversos índices, eu vou pegar toda a minha receita corrente. Então, o que está falando aqui no meu artigo 2º? Está falando que a minha receita corrente líquida é o quê? É o somatório de todas as minhas receitas correntes. Então, se você pegar aqui são as receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes. Então, isso daqui são todas as minhas receitas correntes. Caso você ainda tenha dúvida do que seria uma receita corrente, eu vou deixar um vídeo bem aqui no card que a gente explica todas essas receitas correntes aqui de forma pormenorizada. Então, aqui a gente, para transformar em receita corrente líquida, a gente pega todas as receitas correntes do Estado e vai fazer algumas deduções,
que é como se fosse esse exemplo que a gente falou agora, da pensão alimentícia. A gente tem uma receita total, mas a gente tem uma série de deduções que é praticamente não uma receita daquele ente, né, da União, do Estado, do município. Você tem que tirar do cálculo para você não inflar essa nossa receita corrente. Então vamos lá, pessoal. Então, com base nessa nossa receita total, dessa receita corrente total, o que a gente tira para transformar então essa receita corrente em receita corrente líquida? A primeira dedução que a gente vai fazer aqui especificamente para a União. Então vamos lá, a gente tem a União, descendo um pouco mais a gente tem os estados e o Distrito Federal e por último a gente tem os municípios. Então vamos lá, especificamente para a União, o que a gente está falando? Que a gente vai deduzir da receita corrente da União o quê? Todos os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal e também as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1º e também no inciso 2º do artigo 195 e no artigo 239 da Constituição Federal. Então agora vamos tentar resumir esse artigo. Vamos lá, pessoal, vamos falar então das remissões. Então o que a gente está falando principalmente dessa primeira remissão do INSS patronal, ou seja, você tem um empregado, tanto o empregado quanto também a empresa, elas contribuem para o INSS, que é a aposentadoria do empregado privado. Então, aqui as duas remissões são exatamente isso. A primeira é o INSS, que o patrão contribui da folha de salários, e o segundo, que é o próprio trabalhador contribui para o INSS. Então já dá para ver, pessoal, o que vai acontecer? Esses recursos aqui, junto também com o recurso do PIS/PASEP, a União apenas recolhe esse recurso, mas pertence efetivamente a quem? Ao trabalhador quando ele se aposentar. Então aqui, a União, por mais que entre aqui na parte das contribuições para ela, tudo isso daqui, ela não pode fazer o que ela quiser com esse recurso, porque ela automaticamente tem que pegar todas essas contribuições e já tem que colocar lá no INSS para pagar os empregados privados. Então só entrou ali de uma forma transitória no caixa da União. No entanto, esse recurso a gente pode falar como se fosse não pertencesse à União. Pertence a quem? Aos empregados privados. Então por isso que a União ela não pode fazer o que quiser com esses recursos. Não pertence a ela. É como se fosse então a pensão alimentícia. Ela arrecadou de forma transitória e já manda então ali para os aposentados e pensionistas do INSS. Da mesma forma também, pessoal, tem uns impostos, principalmente o imposto sobre produtos industrializados e também o imposto de renda, o que vai acontecer? A União ela vai arrecadar isso tudo, ela vai arrecadar todo o imposto. No entanto, ela vai passar uma parte desse imposto tanto para os estados quanto também para os municípios. Então vai ser a mesma coisa. Então vamos supor aqui, no caso do imposto de renda e também no caso do IPI. Então vamos aqui anotar. Então, por exemplo, a União aqui ela tem o IPI e o imposto de renda. De 100% que ela arrecada, vamos supor que cerca de 50% ela tem que mandar para quem? Tanto para estado quanto também para município. Então o que vai acontecer? Toda essa parcela aqui, por exemplo, cerca de 50%, que ela mandou desse imposto de renda e do IPI por estado para o município, o que ela tem que fazer? É como se fosse também essa pensão alimentícia. Ela já deduz da receita corrente líquida da União. E aqui então, vamos continuar o inciso, indo para o inciso 2. Nos estados, pessoal, a gente vai deduzir de toda a receita corrente do estado as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Então vamos lá, pessoal, a gente tem alguns impostos que pertencem aos estados, principalmente o ICMS e também o IPVA. Mas o que vai acontecer? Uma parte desses impostos o estado vai pegar e vai mandar para o município. Então aqui toda essa parte, tanto do ICMS quanto do IPVA, que o estado ele mandou para o município, você vai descontar aqui do cálculo da receita corrente líquida do estado. E por fim, o que a gente observa? Que o município é o último da cadeia, portanto ele não transfere para ninguém. Então o que a gente observa? A União Federal ela manda recurso tanto para Estado quanto para município, dessas transferências constitucionais obrigatórias, e já o Estado ele manda para os municípios. E já os municípios eles não transferem essas transferências obrigatórias para ninguém. E agora então, vamos continuar falando então da nossa receita corrente líquida na linha C. Agora, a gente falou tanto na linha A quanto da linha B, são as transferências específicas, tanto da União quanto também dos estados. Agora a gente vai falar de uma dedução comum, que ela se refere tanto para a União, quanto para os estados, quanto também para os municípios. Então aqui é de forma geral, todo mundo deduz esse tipo de receita para transformar a receita corrente líquida. Aqui vai ser
toda a contribuição dos servidores para o quê? Para o seu custeio da Previdência e Assistência Social. E também as receitas provenientes da compensação financeira citado no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Aqui parece muito com aquela questão que a gente viu da União com relação ao INSS. No entanto, pessoal, a União ela é responsável por todo o INSS, é centralizado lá. Já aqui, pessoal, no que tange aos servidores públicos, cada um desses entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, cada um deles vai ter o quê? O seu próprio regime de aposentadoria dos seus próprios servidores públicos. Então, aquela contribuição que o próprio servidor público entrega para o Estado para sua futura aposentadoria, todo esse recurso você já tem que deduzir da receita corrente para virar uma receita corrente líquida. Tanto essa contribuição que o servidor faz, tanto para a sua previdência, quanto também para a sua assistência social. Então o Estado ele não pode pegar esse recurso que pertence efetivamente ali à aposentadoria futura dos servidores e também à assistência desses servidores e fazer o que ele quiser. Então por isso que você tem que deduzir esse recurso. E também essas receitas provenientes da compensação financeira. Pessoal, o que significa essa compensação financeira do artigo 201, parágrafo 9º? É a compensação financeira entre regimes de previdência. Então vamos supor o seguinte, você é um concursado já lá da União. Você então ganha lá, há 10 anos, você tem sua remuneração, mas você passa para um concurso estadual. O que vai acontecer? Então tudo aquilo que você contribuiu antes para a União, o que ela vai fazer? Ela vai passar para o Estado, porque agora você não vai mais se aposentar na União, vai se aposentar para o Estado. Então a União ela tem que fazer o quê? Uma compensação financeira. Da mesma forma, se você é um servidor estadual e vai para a União, da mesma forma, a contribuição que você fez para o regime próprio do Estado, esse Estado tem que mandar para você lá para a União. Então vai seguir essas contribuições que você fez, elas vão seguir você para a sua futura aposentadoria. E agora então vamos fazer algumas questões. Entre os parâmetros estabelecidos na LRF para acompanhamento das metas e dos limites fiscais está a receita corrente líquida, que no âmbito municipal é apurada sem deduções de transferências constitucionais. E aí, pessoal, vai tentar acertar errado, tá certinho, né? Exatamente aquilo que a gente falou. A União transfere para estados e para municípios e os estados transferem para os municípios. E os municípios, praticamente, eles são o último ali da cadeia. E aqui, pessoal, o CESP adora esse tipo de questão. Ele cobra em várias provas de forma até recorrente, de forma repetitiva. Então, se você vai fazer uma prova do CESP, já coloca aqui uma observação. No cálculo da receita corrente líquida, devem ser computadas as receitas agropecuárias. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certinho. Lembra que a gente tinha como receita corrente? Eram todos aqueles itens aqui que a gente falou. Receita tributária, de contribuições, patrimoniais e aqui, ó, agropecuárias. Se você tiver uma dúvida, pessoal, para saber um pouco mais, não deixe de ver o vídeo aqui no card. Vamos voltar aqui então. Para a apuração da receita corrente líquida de um ente público, de acordo com a Lei Complementar número 101 de 2000, deve-se somar as receitas arrecadadas com alienação de bens móveis e imóveis, operação de crédito e operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias. O item está certo ou está errado? O item está errado, né, pessoal? Aqui a gente falou de receita de capital e não receita corrente. Aqui, então, por exemplo, a alienação de bens, a gente verifica o que é uma receita transitória que a gente tem no Estado. Da mesma forma, as operações de crédito. E também, se você quiser saber mais sobre as receitas de capital, também tem um vídeo específico aqui no canal. E agora, então, vamos continuar falando da nossa receita corrente líquida. Eu vou já adiantar para vocês, pessoal, tanto esse parágrafo primeiro, quanto também esse parágrafo segundo, eles têm o quê? Uma baixíssima incidência na hora da sua prova. Então aqui, pessoal, eu vou apenas dar um conceito para, caso caia na sua prova, você não ficar sem orientação. Mas é que eu já te adianto que, a não ser que você vai fazer principalmente um concurso próprio para o Distrito Federal, ou para o estado do Amapá ou Roraima, ou então um concurso principalmente na área da educação, eu não me preocuparia com esses dois parágrafos aqui. Então vamos lá, pessoal. O parágrafo primeiro ele está falando o seguinte, olha, serão computados no cálculo da minha receita corrente líquida. Então você tem a receita corrente ali do estado, a receita corrente líquida, e ele está falando o seguinte, olha, esses valores aqui, tanto pagos quanto recebidos em decorrência dessa Lei Complementar 87, e também desse fundo previsto no artigo 60 da DCT, da Constituição Federal, todos eles têm que ser o quê? Computados na minha receita corrente líquida. E aqui, o que a remissão ela diz? Que são os valores que eu recebi a título de ICMS exportação e também de complementação do Fundeb.
Então vamos então traduzir um pouco desse artigo. Então vamos lá, você é, por exemplo, um estado. Então o que vai acontecer aqui? Os produtos em que você comercializa é vendido por uma empresa, existe a incidência do ICMS, vamos supor ali em cima de 17% em cima do valor da venda. No entanto, pessoal, no intuito de você fomentar a exportação dos produtos brasileiros, a Constituição falou o seguinte, olha, se você for mandar esse produto para fora, não vai ter, por exemplo, a incidência de ICMS. Já se você for comercializar esse produto aqui no Brasil, vai ter o ICMS de forma normal. Então vamos supor, pessoal, que determinado estado, ele perde por ano ali cerca de 170 milhões, por exemplo, com base nessas exportações que tem essa imunidade tributária. O que aconteceu? Quando você teve essa imunidade pela Constituição, vários estados passaram a ter muita perda de arrecadação. Então, o que aconteceu? A União passou o quê? Compensar esses estados, falando o seguinte, olha, você teve então 170 milhões a menos de arrecadação, eu vou e transfiro para você. Então aqui ficou bem claro, olha, esses valores em que você deixou de arrecadar e a União está te compensando, eles têm que entrar no cálculo da sua receita corrente líquida. Então é praticamente isso. Tudo que você receber da União para título desse ICMS exportação, em razão dessa imunidade, você coloca dentro do cálculo da sua receita corrente líquida. Da mesma forma, tem um Fundeb, que é um Fundo de Desenvolvimento da nossa educação básica. Então, por exemplo, tem alguns estados que têm um pouco mais de problema, né, um pouco mais carentes em termos de desenvolvimento da educação, tem menos recurso financeiro, então a União ela fala o seguinte, olha, eu vou te dar uma complementação para você cuidar da sua educação. Então esses valores também que a União passa a título de Fundeb, está falando o seguinte, olha, você tem que computar para fins da sua receita corrente líquida. Já o parágrafo 2º, ele diz o seguinte, olha, aqui não serão computados, mas não serão considerados na receita corrente líquida desses entes. O que acontece, pessoal? O Distrito Federal é o quê? É a capital do país e aqui a gente tem uma série de serviços públicos que não servem somente para a população do Distrito Federal, mas atende principalmente organismos internacionais, as embaixadas, a gente também tem toda a sede federal aqui, você tem, né, os ministérios, a Presidência da República, STF, STM, enfim, você tem todos os poderes centrais aqui, tanto do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria da União como um todo. Então o que acontece? Uma parte do gasto de pessoal aqui do Distrito Federal, ele é custeado por quê? Pela União. Da mesma forma, o Amapá e também Roraima eram o quê? Antigos territórios federais. Então, por exemplo, para você desenvolver de uma forma melhor esses antigos territórios federais, a União também passou a custear uma parte das despesas de pessoal desses entes aqui. Então, é o caso, por exemplo, vamos supor aqui o Amapá. O Amapá, vamos supor que a União ela passa para o Amapá 10 milhões para pagar os seus servidores públicos, de acordo aqui com esse parágrafo 2º. O que vai acontecer? Vamos supor que a receita corrente seria de 100 milhões do Amapá. Então aqui o que vai acontecer? Esse valor que a União transferiu aqui para o Amapá para título de pagamento dessas despesas de pessoal, o que vai acontecer? Você vai deduzir. Então no final aqui a receita corrente líquida vai ser de 90 milhões. Só referente a esse caso aqui, fora as outras deduções. E para finalizar a nossa parte de receita corrente líquida, a gente tem um parágrafo 3º. Diferente aqui do parágrafo 1º e também do parágrafo 2º, o parágrafo 3º despenca na hora da sua prova. Então vamos ler o parágrafo 3º. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas, toma muito cuidado com isso, arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Então vamos lá, pessoal, a gente está tratando aqui da arrecadação. Lembrando, pessoal, também se você não sabe das etapas da Receita Pública, também tem um vídeo específico aqui no nosso canal. Mas aqui o que você precisa saber é que o quê? A arrecadação é quando o quê? É quando você vai na boca do caixa, quando você paga o boleto, faz o Pix e você paga, por exemplo, aquele boleto do imposto e você paga para o seu banco. Já o recolhimento, que vai ser a etapa posterior, que não interessa aqui para o nosso artigo, vai ser quando esse banco pega e manda para o Estado, para a conta única do Estado. Então aqui a arrecadação, cuide bem desse nome, é a arrecadação. Então essa arrecadação que interessa para a nossa receita corrente líquida. Então quando ocorre essa arrecadação, é que a gente tem efetivamente o ingresso dessa nossa receita corrente líquida. Então ela vai ser apurada com o quê? Com base nessa arrecadação
no mês em referência e também nos 11 anteriores. A gente fala que a receita corrente líquida ela é uma variável que ela é móvel. Então, por exemplo, se eu estou, vamos supor, em maio de 2025 e eu quero calcular a receita corrente líquida do último mês. Então, por exemplo, se eu estou em maio, estou aqui, por exemplo, no dia 15 de maio. Então, eu não tenho a receita corrente líquida de maio. Por quê? Porque a gente está no meio do mês. Então, eu vou conseguir apurar a receita corrente líquida do último mês. Que vai ser qual? Vai ser em abril, por exemplo, de 2025. Então, eu vou voltar. O último mês que eu teve foi o quê? Foi abril de 25. E eu vou voltando, então, março, fevereiro, até chegar quando? Até chegar no período de maio de 2024. Aqui, né? Então, aqui até chegar em 2024. Então, você concorda aqui que eu tive a apuração dos meses em referência, que foi abril de 2025, e eu voltei até de forma a não repetir nenhum dos meses. Ou seja, eu tenho uma média móvel aqui de todos os meses do ano sem repetir nenhum. Da mesma forma, se eu estivesse calculando, por exemplo, de março de 2025, eu ia voltar até quando? Até abril de 2024. De forma a você ter sempre 12 meses em sem nenhuma repetição. Tá vendo aqui, pessoal, que eu passo de um ano para o outro, não tem problema nenhum. Você só ia ficar dentro do mesmo ano se fosse o quê? Se você fosse aparar, por exemplo, de dezembro de 2024, por exemplo. Você pegaria, então, de dezembro de 2024 até janeiro de 2024. Então, seria a única forma de você ter uma receita corrente líquida dentro do próprio exercício. E como você pode observar, como ela perpassa ali 2 exercícios financeiros, na maioria dos casos, então você tem que tomar cuidado para o quê? Para evitar essas duplicidades. Então, se você tem alguma receita, por exemplo, que entrou no mês, depois entrou de novo e teve alguma dedução, você tem que tirar todo esse tipo de duplicidade. Então, com isso, pessoal, a gente vai então fazer os exercícios. A receita corrente líquida é calculada a partir da soma das receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 meses anteriores, excluídas as duplicidades. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certinho, né, pessoal? Olha só, a gente tratou de um dos concursos mais difíceis que a gente tem aqui do Brasil, que normalmente é o de procurador de contas, com 1 ou 2 vagas no máximo. E aqui cobrou o quê? A literalidade da norma. Como a gente já falou antes, dependendo se é um concurso extremamente difícil ou até um concurso um pouco mais fácil, você tem o que, na maioria das vezes, a cópia literal do dispositivo legal. E aqui também, esse tipo de artigo, que a gente colocou aqui do parágrafo 3º, ele cobra direto, principalmente pelo CESP. A soma das receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades, é utilizada para apurar a receita corrente bruta. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, né, pessoal? Não é receita corrente bruta, é receita corrente líquida. Para apuração da receita corrente líquida, segundo a Lei Complementar número 101 de 2000, que é a LRF, deve-se considerar as receitas previstas com impostos, taxas, serviços industriais, dividendos e contribuições econômicas. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, exatamente por um detalhe, ó. São as receitas previstas. Na verdade, não são receitas previstas, são receitas o quê? Arrecadadas. Ou seja, a receita arrecadada não é uma receita nem recolhida, nem lançada, nem prevista, mas sim receita o quê? Arrecadada. Com isso, então, pessoal, a gente finaliza essa parte de receita corrente líquida, que tem que estar na ponta da língua, que despenca na hora da sua prova. E no próximo vídeo a gente vai falar o quê? Do nosso planejamento. E não se esqueça, pessoal, para ajudar aqui no nosso projeto, é essencial você dar aquele joinha e também se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E lembrando, se tiver qualquer dúvida, pessoal, não existe dúvida besta, coloque bem aqui nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo.